Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Senado aprova saque de um salário mínimo do saldo do FGTS. Ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, é confirmado como diretor do Banco Mundial. Cidades da região metropolitana de São Paulo só vão retomar aulas das escolas no ano que vem. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Empréstimo Bradesco. Escolha o melhor para seu futuro hoje. O Senado aprovou nesta quinta o projeto de lei que libera saque de parte do FGTS durante a pandemia e extingue o PIS/PASEP. Vamos a Brasília com a Nathalie Machado, que tem os detalhes. Boa noite, Nathalie. Oi, Patrícia, boa noite a todos. Essa votação ocorreu agora há pouco e já passou antes pelo plenário da Câmara dos Deputados. A força-tarefa dos parlamentares vai permitir que o crédito do PIS/PASEP seja migrado para o FGTS. Com isso, as contas serão renumeradas pelas mesmas regras desse fundo. O texto também permite que trabalhadores que tenham saldo em contas do FGTS saquem o valor de um salário mínimo. Como o texto teve modificações, ele volta agora para a Câmara dos Deputados. Senadores também aprovaram a destinação de 2 bilhões e 700 milhões de reais para o Palácio do Planalto e 5 ministérios para que eles possam usar durante a pandemia. E ainda também foi aprovado o projeto de lei que criou regras de trabalho nos portos e permite também o uso de pátios militares durante o período da pandemia. Patrícia. Obrigada, Nathalie, pelas suas informações. E a Agência Nacional do Petróleo aprovou a liberação de quase 470 milhões de reais para a União, estados e municípios. Vamos até o Rio de Janeiro com Pedro Paulo Filho. Olá, Pedro, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, de acordo com a lei, 75% desses recursos deverão ser usados na área de educação e 25% na saúde. Um reforço durante a pandemia. A verba é proveniente dos royalties, que são um dinheiro pago pela exploração do petróleo na Bacia de Santos. A União vai ficar com 1/3 desse total. Estados e municípios dividem o restante. E, Patrícia, uma última informação: o Supremo Tribunal Federal suspendeu agora à noite a lei que determinava que dava um desconto de 30% nas mensalidades de escolas e universidades particulares aqui do Rio de Janeiro durante a pandemia. O STF acatou um pedido do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino. Patrícia. Obrigada, Pedro, pelas suas informações. E segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem hoje 2.610.102 casos de coronavírus. São 91.263 mortes registradas, sendo que 1.129 ocorreram nas últimas 24 horas. Ainda de acordo com o boletim do Ministério da Saúde, 1.824.095 pacientes estão curados da Covid-19 e 694.744 seguem em acompanhamento. E algumas cidades da região metropolitana de São Paulo decidiram que as aulas presenciais das escolas municipais só devem voltar no ano que vem. E quem explica para a gente todos os detalhes é a Giovana Rizardo. Oi, Giovana, boa noite. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. A decisão levou em conta a opinião dos pais ou responsáveis pelos alunos e a maioria optou por manter o ensino à distância para este ano. As cidades que já confirmaram a volta às aulas para 2021 nas escolas municipais foram Santo André, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e também a cidade de Mauá. O consórcio intermunicipal do ABC, que reúne todas as cidades que ficam no entorno da capital, disse que os detalhes sobre essa decisão vão ser divulgados na semana que vem, na segunda-feira que vem, e que todos os prefeitos devem participar desta reunião. Já o governo do estado de São Paulo disse que o retorno das aulas estaduais, elas ficaram mantidas para o dia 8 de setembro e vão respeitar todos os critérios do Plano São Paulo. E as escolas, no caso, então, os municípios e também a rede particular de ensino têm autonomia para definir o cronograma nas escolas. Patrícia.
Obrigada, Giovana. E a Prefeitura de Belo Horizonte ampliou o número de ruas fechadas para que os bares voltem a funcionar. Vamos até Belo Horizonte com a Virgínia Nalon. Quantas ruas vão ser bloqueadas? Virgínia, boa noite. Oi, Patrícia, boa noite para você. A previsão inicial eram de 50 ruas, agora serão 70. Essa medida de fechar ruas e espalhar o público para não gerar aglomerações foi uma das condições para a volta do setor. Quem vai escolher as 70 ruas vai ser a BH Trans, a empresa de transporte e trânsito de Belo Horizonte, que está mapeando as vias. Ainda não está definido quando isso vai acontecer, mas assim que as autoridades confirmarem, é necessária a adoção de medidas sanitárias, como o uso de máscaras por funcionários e consumidores, que só vão poder tirar o acessório quando sentar à mesa, além de higienização das mãos e da adoção de um cardápio digital. Patrícia. Obrigada, Virgínia. O Banco Mundial confirmou agora há pouco que o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, é o novo diretor executivo da instituição. Voltamos a Brasília com a Nathalie Machado. É com você. Patrícia, Abraham Weintraub foi aprovado como diretor executivo do banco, com sede em Washington, nos Estados Unidos, e representará um bloco com outros 8 países. Weintraub deve assumir o posto na semana que vem e fica no cargo até outubro, quando acaba o mandato e será feita uma nova eleição. Ele pode também ser reeleito. O ex-ministro da Educação está fora do país desde junho, quando deixou o cargo. Ele ainda não se manifestou sobre a confirmação para o Banco Mundial. Patrícia. Obrigada, Nathalie. Numa live agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que está tomando antibiótico. Ele disse que a vacina de Oxford é a que deve estar disponível para os brasileiros até o fim do ano. Nós entramos naquele consórcio lá de Oxford. Pelo que tudo indica, vai dar certo. E 100 milhões de unidades chegarão para nós. Não é daquele outro país não, tá ok, pessoal? É de Oxford aí, tá? Acabei de fazer um exame de sangue, né? Estava com um pouco de fraqueza ontem. Achava que estava um pouco de infecção também. Estou agora no antibiótico, deve ser depois de 20 dias aí dentro de casa. A gente pega outros problemas, né? Peguei mofo, né? Mofo no pulmão, talvez deve ser. Então, e amanhã a barra é pesada porque a temperatura lá em Bagé está 0 graus. E como você viu, o presidente Jair Bolsonaro viaja para o Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. O repórter Vitor Costa adianta os detalhes. Boa noite, Vitor. Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos. O presidente Jair Bolsonaro desembarca em Bagé, na região de fronteira com o Uruguai. Na parte da manhã, ele participa da inauguração da primeira escola cívico-militar do estado, que faz parte do programa federal. Depois, acompanha a entrega de um condomínio residencial do programa Minha Casa Minha Vida. A obra, iniciada em 2017, teve investimento estimado de 83 milhões de reais. Não será permitida a aglomeração em decorrência das medidas sanitárias adotadas na cidade. Patrícia. Obrigada, Vitor. O deputado federal Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, foi o convidado desta quinta-feira no JR Entrevista. Ele foi o relator da chamada PEC do Orçamento de Guerra para combater a pandemia. Essa PEC ela veio para atenuar esse momento que estamos vivendo e poder dizer que essa recuperação, que necessariamente será a pauta pós-pandemia, ela será, digamos, mais facilmente resolvida se nós tivermos a manutenção das nossas empresas. Foi por isso que nós, além de termos flexibilizado o orçamento, tirando, por exemplo, o impedimento do teto de gastos, permitindo que o governo pudesse gastar mais, levar recursos para a ponta, para os municípios, distribuir respiradores, medicamentos, a questão da flexibilização do horário com os trabalhadores, para poder evitar que esses trabalhadores fossem demitidos. Então, tudo isso foi possível porque nós aprovamos essa PEC. Qual foi a participação sua na aproximação do governo com a bancada e com os partidos de centro, o chamado Centrão? O presidente foi eleito, com uma bandeira extremamente, digamos, antipolítica. E o presidente entendeu no primeiro momento que o certo seria governar sem dialogar com os partidos. E esse diálogo, ele é natural na República. Eu acredito que o presidente percebeu isso. Esse debate acerca desse radicalismo e esses extremos que, infelizmente, o Brasil tem vivido, na nossa avaliação, eles não ajudam ao nosso país.
Nós temos que ter a capacidade de, através do diálogo, do entendimento, priorizar as pautas, aquilo que a população mais precisa no momento, fazer essa discussão e encontrar a saída para os grandes problemas. A PEC do orçamento de guerra é um exemplo disso. A reforma tributária que está aí sobre a mesa da Câmara dos Deputados agora e do Senado Federal é outra demanda que a sociedade pede. A carga tributária no país é uma carga tributária absurda. Nós precisamos simplificar a nossa tributação para que depois evoluamos para uma redução da carga tributária. O senhor está na frente parlamentar em prol da ciência. Hoje, a ciência está sendo muito combatida e questionada, não só no Brasil. Há uma tendência, que muitas pessoas têm desacreditado os dados científicos, a metodologia científica. Como que o senhor vê essa questão nesse momento? Como médico que sou, eu acho que negarmos aquilo que já está comprovado através de pesquisas de anos de dedicação é nós estarmos negando a nós mesmos. Então, eu defendo que cada vez mais a base científica possa ser cada vez mais forte, que a gente tenha na ciência e na pesquisa sempre uma aposta a ser feita como a saída e a solução para muitos problemas que nós temos. Na pandemia, isso tem sido fundamental, principalmente para se encontrar a vacina que tornará livre não o Brasil, mas o mundo dessa pandemia do coronavírus. Olha, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio de contas do Twitter no exterior de 16 apoiadores do governo. As contas tinham sido retiradas do ar aqui no Brasil na semana passada, mas alguns investigados mudaram a sede para outros países para manter as contas ativas. A empresa já retirou do ar as contas, mas disse que vai recorrer da decisão. E o governo regulamentou o teletrabalho para servidores públicos federais, inclusive para depois da pandemia. Voltamos a Brasília com a Nathalie. Patrícia, as novas regras passam a valer a partir do dia 1º de setembro. Ao todo, 360 mil servidores do Poder Executivo poderão passar para o sistema novo. Agora, os órgãos poderão adotar o home office de forma permanente e terão de seguir as mesmas diretrizes. A ideia é aumentar a produtividade, usar recursos de forma mais eficiente e não ter prejuízos no atendimento à população. Entre as regras estabelecidas estão o poder de decisão de cada ministro na implementação ou não do trabalho remoto. Secretários ficarão responsáveis por estabelecer os procedimentos gerais, divulgar as normas de adesão, selecionar participantes e conduzir o monitoramento da execução do trabalho. O governo federal afirma que em 4 meses de teletrabalho economizou 360 milhões de reais. Patrícia. Bom descanso, Nathalie. Um grande incêndio aconteceu na noite desta quinta-feira em um prédio na Pensilvânia. As imagens mostram o telhado de um conjunto de prédios todo destruído pelo fogo. Vários moradores tiveram que ser resgatados pelos bombeiros. Pelo menos 2 pessoas acabaram hospitalizadas. Ainda não foram divulgadas as causas do incêndio. E autoridades de Hong Kong barraram 12 candidaturas às eleições marcadas para setembro. Vamos até a Ásia falar com a correspondente Cíntia Godoy. Boa tarde aí para você, Cíntia. Boa noite, Patrícia. Bom, foi mais uma demonstração de que Pequim vai usar com rigor a nova lei de segurança. Segundo o governo, os candidatos foram proibidos de concorrer por não estarem adequados para ocupar uma vaga no parlamento. Entre os barrados está o ativista pró-democracia Joshua Wong, que chamou a decisão de um completo desprezo à vontade da população de Hong Kong. Na quarta-feira, a polícia já havia prendido 4 estudantes na primeira operação que cumpriu a Lei de Segurança Nacional, imposta pela China. Eles foram acusados de incitar o separatismo, o que é crime, de acordo com a nova legislação. Patrícia. Obrigada, Cíntia. Em Israel, uma empresa de tecnologia identificou o coronavírus em águas residuais de esgoto. E quem traz mais informações é a correspondente Bianca Zanini. O projeto, realizado na cidade de Ashkelon, teve a parceria de 2 universidades do país. Ao analisar as águas de esgoto e identificar a presença do vírus, é possível detectar o aparecimento de surtos da doença.
Assim, o governo pode realizar testes nas populações afetadas e a medida ainda facilita o bloqueio de algumas regiões específicas. De Tel Aviv, Bianca Zanini. Obrigada, Bianca, pelas suas informações. E um estudo publicado na revista científica Nature informou que a vacina contra o coronavírus, desenvolvida pela farmacêutica americana Johnson & Johnson, provocou uma resposta imunológica eficaz. De acordo com os resultados da pesquisa, a vacina provoca forte resposta imune, capaz de proteger primatas contra infecções provocadas pelo novo coronavírus. A reação do organismo dos animais foi produzir anticorpos neutralizantes que forneceram proteção completa ou quase completa aos pulmões. Bom, e essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil, às 8h45 da manhã. Uma excelente noite para você.